Olá, tudo bem, gente? Passando aqui primeiramente para agradecer vocês pelas mensagens de carinho, né, que vocês têm me mandado. Mas graças a Deus, né, teve recursos a tempo, pessoas que me apoiaram, que me incentivaram, que me ajudaram. Mas Deus, ele faz com que a gente pare, né, pra gente refletir algumas coisas. Então, vai os meus agradecimentos e eu queria pedir para que vocês compartilhassem esses vídeos, tá? Então, observem, compartilhem e ouçam a espiritualidade, tá, gente? Não fiquem, ai meu Deus do céu. Vocês já me conhecem e sabem como é que funciona, né? Então, assim, a primeira coisa que vocês me perguntaram é se aquela questão do influenciador, né? Agora esqueci o nomezinho dele, mas é Mike, acho que é uma coisa assim, né? Que ele viu os alienígenas. Então, eu comprei várias pedrinhas e fiz um propósito com o meu baralho, que ele me trouxesse respostas claras. E quando eu estava vindo na rua, né, eu tive inclusive bastante evidência do mundo, do Brasil, das coisas. Então nós vamos começar. A gente vai pedir para esse baralho sagrado abençoado se os alienígenas que apareceram no Paraná era alienígena? Sim ou não? Eu quero que o baralho confirme com cartas positivas, ou com a carta da estrela, ou com a carta do coração, talvez com a carta do sol, se realmente aquilo foi um fato verídico, não duvidando dele, tá, gente? Porque eu sou quem mais apoia. Mas eu preciso saber do meu baralho, da minha intuição, das minhas pedras, se isso faz sentido à espiritualidade. Existiu? Os alienígenas visitaram este moço no Paraná? Sim ou não? Vamos abrir então as cartas. Casa, representando a casa dele, o jardim, a torre, que foi no alto, né? O cachorro, a cegonha, as estrelas, confirmado. Então esse fato que aconteceu não foi um fato assim que ele fez para chamar atenção ou algo nesse sentido. Ele já vinha conectado com a espiritualidade e eu pedi, o meu baralho é muito obediente, eu pedi a ele que se fosse verdade aparecesse a carta da estrela. Então sim, os alienígenas visitaram ele e sim, essa informação é correta. Bom, eu gostaria de primeiramente que vocês parassem tudo o que vocês estão fazendo e vocês compartilhassem esse vídeo. Tanto se fala em alienígena, em ET, que agora tá moda, tem gente tentando viralizar com essa história, e porque vai, não sei o que. Gente, calma. Pera. Não vamos misturar as coisas, não vamos embolar nossa cabeça. Eu vou explicar pra vocês o que eu já venho falando há 5 anos, o que é verídico ou não. Bom, vamos lá. Quando eu fiz o vídeo, ó, em 2022, eu acho, falando os lugares exatos que isso iria acontecer, meu Deus, gente. Mas nós vamos falar de um assunto sério. Você está em um canal de uma pessoa espiritualizada e que sabe o que está falando, gente, tá? Ah, mas os outros médios falaram que já que 2026 ia ser uma invasão. Só que eu não me baseei nisso. Eu me baseio nas minhas cartas, no que eu conheço, no que eu sei, e é isso. E é por isso que às vezes quando a gente faz um vídeo, as pessoas ficam tão alarmadas. Mas será que vai acontecer? E quando acontece, vocês enlouquecem. Então, pera lá. Vamos lá. Primeira pergunta é o quê? Os alienígenas existem? Eu vou falar pra você o que é um alienígena agora. E você vai prestar atenção em mim. E eu estou falando dentro do que a espiritualidade me falou. Não do que eu vejo, do que eu me baseio ou da modinha agora dos tais alienígenas. Gente, o que são alienígenas? O que está escrito na Bíblia? Tem 2 coisas que está escrito que você tem que prestar muita atenção. Uma delas é que, primeira coisa, na casa de meu pai há muitas moradas. Vocês acham mesmo que é só nós aqui na Terra, que nós somos os escolhidos do Senhor? Gente, existem outros seres que vocês ainda não imaginam, tá? E é por isso que tem boatos, mas tem gente que sabe da grande verdade. Segunda coisa, gente, o que está escrito baseado na Bíblia? Porque eu me baseio muito na Bíblia, e me desculpe quem não acredita, cada um com as suas crenças. Essa é a minha visão, novamente estou frisando para você, que diz assim, que nos últimos tempos, entre aspas, que iria acontecer? Iria acontecer que a gente, seres, tanto angelicais quanto
demoníacos iriam estar entre nós. E como que eu explico isso para você? Vocês acham que esses tais seres que vocês estão chamando de alienígenas, eles estão mesmo só os bonzinhos? Gente, o que eu falei ano passado? Cuidado com quem você anda, com um amigo, enfim, com pessoas próximas, porque você pode estar sentado em um lugar e a pessoa te jogar uma xícara de água quente na cara e dizer que teve um surto. Ou a pessoa tá numa janela e se jogar, porque esses seres, eles entram através de portais e de plasma, a TV de plasma, o espelho. Já expliquei para vocês sobre isso ano passado, eu deixei escrito quase desenhado. Quando você pega um espelho, quando você era criança, o que acontecia? Já aconteceu isso com vocês? De você pegar o espelho e ficar olhando assim, ó, e te dar um pânico, medo, e tu largar o espelho. Por que isso acontece? Porque os espelhos são canais. O plasma, a TV de plasma é um canal para isso, para os seres. Vamos lá. Como que Deus age na Terra, gente? Eu vou dar uns minutos para vocês responder. Deus age na Terra através de energia. Que energia que Deus se alimenta para falar contigo? Através de pessoas, através de oração e das tuas crenças, né? Ninguém vem a mim senão ao Pai, senão tu não consegue. Agora, como é que as pedras, qual a energia disso? Os rituais que o pessoal faz, né? As simpatias, ou seja lá o que tu acredita, tudo é alimentado de uma energia. Tanto que tem, gente, o pessoal fazendo Jesus inteligente artificial. Isso é um absurdo. Porque vocês estão dando vazão a seres de outros planetas. Um ser precisa de energia para se alimentar. Então, os seres alienígenas, entre aspas, que é o nosso caso que a gente está falando, eles estão se alimentando de todas as energias. Eles também estão sobre o mar. Como eu já falei para vocês, que vocês iam se surpreender no que tem debaixo do mar. Agora, o seguinte, os alienígenas, gente, os aliens que vocês falam, não são esses que vocês estão fazendo na cabeça de vocês. São anjos e demônios que estão sobre a terra, que eu falei pra vocês que ia descer. Eu falei a data que iria acontecer. Eu falei os estados que eles iriam estar. Então, se você é um desse estado, compartilhe esse vídeo. Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, também eu vejo que tem essa energia. Rio Grande do Sul vai acontecer coisas, tá? E eu vejo muito, assim, a energia ali também do Ceará e Belo Horizonte. Esses lugares têm portais que abriu pra quê? Para as pessoas serem manipuladas. Esses estados, lugares, cidades, né, enfim, que eu citei ali, são lugares propícios a acontecer coisas. Por exemplo, avistamento de coisas no céu que as pessoas vão começar a gravar, tá? Vão começar a se... Segunda coisa, gente, que vai acontecer, que eu já tinha avisado. Vocês acham que as pessoas estão... Eu fiz essa pergunta no ano... Era final de ano. Oxi... Essa pergunta em 2024, final do ano virado, eu falei pra vocês. Vocês acham que vocês estão preparados da saúde mental pra ver coisas que não é do nosso padrão? Gente, as pessoas já estão meio... Vamos combinar, que é só a base de remédio, terapia, não sabe? Vocês acham que as pessoas estão acostumadas a ver esse tipo de situação? Elas vão começar a ver coisas... Eu falei que a gente ia ver além em 2026 do que é o quê? O concreto. Então elas vão ver e vão se apagar, vão começar a gravar e vão querer explicação. E os cientistas não vão dar explicação. E os pesquisadores não vão dar explicação. Vamos repetir. Vai começar a acontecer coisas estranhas. Só que dentro dessas coisas estranhas, gente, vai acontecer coisas que vocês não estão preparados. Porque eles vão, se você der brecha, se tu abrir a tua energia, eles vão entrar e eles estão por aí. Lembrando daquela parte da Bíblia que diz que demônios seriam soltos para o quê? Confundir as pessoas, gente. Então, assim, eu sei que é um assunto pesado, que vocês acham que é brincadeira, essa questão de, eu vi um ser, não sei o quê. E a terceira coisa que vai começar a acontecer, por conta dessa história que eu já tinha também previsto, pessoas vão começar a querer se modificar. Escuta o que eu tô te falando, o que eu tô falando pra vocês. Mudar o seu estereótipo. Eu não falei isso em 2023? Que as pessoas iam começar a querer mudar o rosto? Já não tem aquela questão de troca de cor de olho? Já não tem não sei o que? Isso vai, gente, tá cada vez mais em alta. Começar a colocar uma orelha diferente, que vai representar um bicho.
um dente que representa sei lá o quê, um nariz. Vocês vão ver, gente, vocês vão ver o que tu pode escrever e compartilhar esse vídeo. As pessoas estão literalmente dando vazão, tá? E abrindo portais para seres. Por exemplo, eu já falei para vocês sobre a inteligência, já falei o que acontece, mas esse não é o assunto, é os alienígenas. Então assim, eles existem, Chay? Eles existem, eles já estão entre nós já faz algum tempo. Quem tem essa informação privilegiada é o senhor TRU, que eu não vou falar mais o nome dele. Outro lá também de tecnologia tem, eles sabem que eles podem manipular as pessoas dessa forma. Além do sistema, existem eles e tem um ser, que eu já falei pra vocês, que está preso nos Estados Unidos e que eles vão daqui uns anos, daqui uns dias, não sei o tempo, eu não tenho como prever isso pra vocês. Eles vão começar a querer dinheiro dos grandes milionários, bilionários para poder ter a visita por tantos mil ou milhões. Então assim, gente, os segredos estão sendo revelados aos poucos. E não, a gente não está sozinho neste planeta, neste mundo, não estamos. Uma coisa muito importante que eu quero falar para vocês, eles vão começar a visitar as pessoas e os médiums, principalmente quem está conectado com essa energia. Então, pessoas de bom coração, pessoas bondosas e os dos capetinha, né, gente? Eles vão continuar infernizando as pessoas que já fazem mal, vão fazer mais mal ainda. Então, nem todos eles são do bem. Toma muito cuidado a você em querer invocar uma questão alienígena, porque você pode começar a fazer coisas bem feias, tá? E eles podem se conectar através do celular, né, que é essa questão da internet, sobre o mar que eu já falei pra vocês, sobre o plasma, que é a TV, e sobre os espelhos. Então, atenção, principalmente o estado de Santa Catarina, que eu já vinha falando há muito tempo, terá outros relatos, vai vir mais pessoas, né, com fotos, tá? E provavelmente, claro, vai ter aquelas que vão querer pegar fama e inventar, que vão abduzir, que eles vão... ET não vai abduzir ninguém, gente. Eles não vão vir em terra e abduzir as pessoas, tá? Eu vou explicar pra vocês o que acontece de uma forma correta, para que vocês entendam, tá? Lembrando sempre, gente, não desfazendo outras opiniões, tá? E nem botando, que eu sou a certa. Jamais, humildade em primeiro lugar, mas eu queria tentar ensinar pra vocês e mostrar a verdade por trás dos fatos, tá? Primeiro ponto. Por que as pessoas dizem, eu vou ser abduzida? Esses seres de outros planetas, que têm as famílias, né? Eles têm as suas famílias estelares, né? Por exemplo, a Adriele é de uma família estelar. Eu sou de outra. A Gabriela é de outra. Fulana é de outra, né? O que acontece? A gente é dividido por famílias, tá? Como se fossem famílias onde cada um de nós recebe uma missão, um propósito. Eu sou obrigada a chegar nesse propósito? Não. É que a tua energia, se você tá focada, tu recebe, então, meio que um título para trabalhar. Tanto que o pessoal da terapia usa muito as mesas radiônicas dessa questão estelar para cura, né? Porque tem vários nomezinhos que um dia eu trago com mais tempo de cada família, né? Eu sou acturiana, eu sou não sei o que. Então, isso realmente existe. Cada pessoa faz parte de um. Cada pessoa, né, vai ser usado a energia dessa pessoa juntamente com os seres que eu já falei, já expliquei nos outros vídeos, que eles se alimentam de energia para trabalhar. Tanto pode acontecer contigo que uma viagem astral ou durante o dia, através dos eletrodos, da TV, do celular, daquela conexão internet, você receber um contato alienígena para alguma coisa de bem ou mal. Agora, que vai descer uma nave igual da Xuxa, vai colocar nós dentro e a gente vai sair voando, gente, isso não acontece. A forma correta da gente interpretar é que eles podem entrar em contato, tudo é conexão, tudo é energia, né? Por exemplo, um exemplo bem claro. Eu estou orando, por exemplo, e eu chamo o quê? Espírito Santo de Deus, que na minha cabeça é ele que vai me ajudar. Então ele vai estar conectado, porque ele está se alimentando da minha energia, eu da dele, e eu vou trazer essa energia para perto de mim. Então eu terei o quê? Revelações, tá? Um exemplo. Agora, eu quero chamar os alienígenas do bem. Eu preciso o quê? Fazer todo um ritual, fechar os meus olhos, me conectar, entender o recado e fluir, né? Então daqui a pouco eu posso ter um sonho, uma viagem astral,
ver uma nave, né? Porque assim, isso é real. O que não é real, gente, é começar a acontecer o quê? Pessoas vão ser abduzidas. Não, ninguém vai ser abduzido, gente. O que acontece... É até engraçado falar, gente, porque quando eu fiz essa história do ET, vocês me falaram que eu ia ser abduzida, que não sei o quê. Eu já vou explicar essa questão de desaparecimento para vocês e também posso explicar quando a gente faz a viagem astral, para onde que eles nos levam. Eles nos levam para salinhas aonde muitas vezes, gente, eles ocupam o nosso ectoplasma para tratar e ajudar outras pessoas, mas tem os do mal que também podem fazer tudo o contrário, alimentar, implantar chips em você. E aí eu vou falar para você quais são os sinais, por exemplo, gente, quando eles vêm nos visitar, o que acontece e o que eles podem fazer, tá? O primeiro ponto é o seguinte, eles implantam chips, tá? Não é chip de celular que tu implantou na pele da pessoa, não. O que são os chips? São tipos de códigos, entre aspas, que eles usam para te marcar por alguma coisa, entende? Então, assim, muitas vezes é bom e muitas vezes não é, porque rouba muita energia. Só que isso seria assunto para outros vídeos. Você pode acordar cansada, né? Quando você vai para outra dimensão com eles, você vê bastante luzes, eles te levam em câmeras, trabalham o teu mental, te ajudam, te curam. Então, é ignorância achar que é só nós que estamos nesse planeta, tá? 2026, 2027, 2028 vai ser o ápice da coisa, tudo vai ser revelado. Só que agora deixa eu contar a bomba pra vocês, tá? A bomba é o seguinte, existe, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pessoas no mundo, que é as que eu consigo acessar, né, gente, não consigo acessar mais que isso, que elas usam essa energia, tá? Para benefício próprio. Então elas abrem literalmente o corpo para receber esses seres e aí para as pessoas achar que elas têm algo diferente e eles comandam essas pessoas, mas que não é para o bem. Então atenção, 3, 4, 5 dessas pessoas são estrangeiras e o restante é brasileiro. Entre elas está 1, 2, 3 mulheres brasileiras. Então, quem serão essas pessoas? Quem sabe um dia eu possa revelar. Gente, olha só. Eu recebi uma carta psicografada, tá? Na verdade, assim, o que é uma carta psicografada para você, né? Talvez eu não recebi uma carta psicografada, mas uma mensagem, eu não sei ao certo o que seria, mas por intercessão, né, da divindade da luz, eu recebi alguns recados do menino Henry. Saiu o julgamento, se eu não me engano, por esses dias, né? Eu não acompanho o caso, tá, gente? Mas quando eu vi, me deu uma coisa muito ruim, uma sensação muito estranha. E eu queria que você compartilhasse esse vídeo, porque nessa carta ele fala algumas coisas muito importantes. E como você sabe, já provei a minha evidência para vocês, até mesmo de olhos fechados, né? Com o episódio ali do Evidências Cegas, e eu queria me conectar com a energia dele, né? Novamente, já falando o que eu tinha visto, do que eu já notei. E eu acho que falando assim vai ficar mais claro. Então, a primeira coisa que ele me fala, através de um mentor amigo, tá? Que ele teve um direcionamento, é que a situação dessa libertação e dessa questão judicial foi, de certa forma, muito mal interpretada, que os juízes na Terra não me levem a mal, e também entendo que a lei do ser humano é diferente da lei divina, mas isso foi uma injustiça. A mulher na qual foi inocentada, ela desde sempre teve pensamentos corrosivos referente ao Henry. E as palavras doces de eu amo você ou eu posso ajudar você não condiz com o pensamento dilacerado e insano. Esse menino é um saco. Ai meu Deus, estou cansada.
Se fosse assim seria melhor, então eu não vou fazer muito esforço para ajudá-lo. O menino tem uma dimensão espiritual e uma missão muito grande nessa terra e em outro astral. E hoje ele se encontra muito bem onde ele está. Porém, eu, intercessor e seu mentor, posso falar por ele que a justiça foi clara e nós espíritos não estamos muito felizes com a decisão de forma alguma. Isso aqui foi batido o martelo. A lei divina não é a mesma lei do ser humano. Enquanto os ossos se quebravam, o pescoço e os punhos doíam, aclamando por socorro, o nosso protegido foi deixado de lado. Não teve agilidade, não teve uma correria necessária para salvar a vida do tal. Uma morte quase que premeditada. E eu, como mentor espiritual, posso dizer que haverá justiça. A justiça que é a divina, na qual nenhum homem ficará impune, ou nenhuma pessoa passará impune pelo que faz, tirando sempre. Os espíritos evoluídos, aqueles nos quais nós trabalhamos, perdoam. Todos nós merecemos perdão. Mas há uma balança, há um equilíbrio, aquele no qual será feita a justiça para todas as almas e espíritos. E sim, a justiça será feita. Em breve, outras coisas virão à tona. E por trás desse julgamento, coisas serão reveladas. Sou um espírito antigo, protetor do menino, e venho para dizer: esse caso terá uma grande reviravolta. Há algo que ainda não foi contado. Uma terceira pessoa que vai ser revelado e mostrado que, apesar do corpo, do pó, do empréstimo da igreja que nós temos para carregar o espírito é que vale. Nenhuma tortura não foi vista. Nenhum pensamento maligno não foi visto. Houve ocultação de ajuda e a justiça será feita. Para o bem da humanidade, peço que, antes de dar ouvidos aos maus espíritos que inclusive estão vindo de bando para machucar, torturar, sanguentar crianças e pessoas, ouçam com atenção, vocês que são mães e pais. E eu falo de novo, vocês que são mães e pais, porque nem todos são. Digo-lhe que há uma fúria muito grande referente às crianças. E volto a dizer, ele está bem no astral, mas a justiça não tardará. A justiça do homem é falha, mas a de Deus é imparável.